Então tá, meus irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao 12. Desculpe, versículo do 6 ao 12. Primeira Pedro, versículo do 6 ao 12. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Eu quero hoje, se o Senhor permitir, falar sobre a alegria da salvação, falar sobre a alegria indizível e falar sobre o nosso modelo. Bom, vocês já têm me aturado em outras ocasiões falando da primeira carta de Pedro, e essa então é a continuação, e podemos dizer assim que seria a última parte do primeiro tópico da introdução da carta. Porque Pedro, como eu já tinha falado para vocês, Pedro separa a carta de Pedro, Pedro dá uma introdução sobre um assunto e depois, no decorrer da carta, ele volta falando sobre o mesmo assunto e trazendo mais fundamentação, mais argumentos, mais um aprofundamento sobre aquele assunto. E no capítulo 1, ele já fala sobre 3 coisas, né, no capítulo inteiro. E essa primeira parte aqui que a gente viu, né, ele fala a respeito da esperança viva, né, do crente, além de falar da herança e além de falar aqui de como agirmos em meio aos sofrimentos. E depois ele vai falar sobre a santificação ainda no primeiro capítulo, e depois sobre a palavra e sobre a nossa obediência à palavra e o amor, né? A demonstração do amor fraternal que devemos ter. Então, esses temas em toda a carta, Pedro volta novamente nesses pontos e se aprofundando em cada um deles. Então, nessa primeira parte aqui, ele está falando, ele começa a introduzir a respeito da questão do sofrimento.
como a gente já viu na introdução da carta, o objetivo de Pedro, ao escrever essa carta, né, para a igreja que estava espalhada ali pela região da Ásia Menor, da Ásia no geral ali, porque estava mais em cima ali também, né? Ele tinha o objetivo de encorajar os cristãos a perseverar em meio ao sofrimento, mantendo em vista a esperança da glória, da graça que lhes foi reservada e também da glória de Cristo. Então, muitos chamam Pedro de o apóstolo da esperança, né? Então, ali, em meio ao sofrimento que estava se instaurando no meio da igreja, Pedro traz essa carta, envia essa carta aos irmãos, né, que começaram a ser perseguidos, né, pela acusação, né, dos cristãos terem posto fogo em Roma, né, e aí Nero desencadeou uma perseguição em todo o Império Romano, e daí esses irmãos estavam sendo perseguidos por isso, né? Por causa disso que se instaurou. Então aqui Pedro começa a falar a respeito da questão do sofrimento, né? O sofrimento é algo que que faz com que o ser humano debata durante muito tempo, filósofos debatem sobre esse assunto muito tempo, por muitas décadas, teólogos, e é algo que ele impacta diretamente as nossas vidas diárias, né? Porque todos nós sofremos, né? Se eu não me engano, foi Agostinho que falou que que Deus teve um único filho nessa terra sem pecado, né? Mas que que ele não tem nenhum sem sofrimento, né? Ou seja, todos, inclusive o Senhor Jesus, passaram por essa terra com sofrimento, né? Então é algo que impacta, né, as nossas vidas diariamente, né? Interessante que a gente pode ver na história da igreja, né, que os cristãos ali do período após os apóstolos ali, né, no início da igreja, eles consideravam o martírio, né, morrer em nome por Cristo, né, como um dom de Deus. E eles se alegravam com essa oportunidade, né? Deus tinha dado a eles a oportunidade de sofrerem e morrerem por causa de Cristo. Eles consideravam isso algo maravilhoso, um dom que Deus tinha dado para que eles passassem por isso, né? Muitos até dizem que, então, alguns cristãos até desejavam o martírio, né? Por tamanha importância, né, que eles davam. Mas não sei se você já parou para pensar o que motivava ou sustentava a fé desses irmãos, né? Por que eles... o que suportava a fé deles em meio a tanto sofrimento e a tanta angústia, né? Interessante também um ponto que a gente... Não está na Bíblia isso, né? Mas a tradição diz que Pedro, ele presencia a crucificação da sua esposa, né? Acho que todos sabem que Pedro era casado, né? A Bíblia, ela dá a entender, né, em muitos textos, que Pedro era casado, tinha uma esposa. Então, a tradição diz que ele presenciou a crucificação da sua esposa. E ele diz a tradição que ele encorajou ela com as seguintes palavras: lembra-te do Senhor. E aí também a tradição diz que quando chegou a sua vez de ser crucificado, né, Pedro
implorou que não era digno de ser crucificado ou de morrer da mesma forma que o seu Senhor, e ele teria pedido para que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? Aproximadamente ali no ano 66 ou 67 depois de Cristo, né? E acredita-se que realmente ele tenha morrido dessa forma, né? Então é interessante que a gente destaca também que a carta de Pedro, a palavra sofrimento, ela aparece 11 vezes. É um índice bem alto, né? Quando ele fala de eleição e chamado, aparece 10 vezes. Palavra relacionada a salvo ou salvação aparece 6 vezes. E a palavra esperança aparece 5 vezes na carta. Então, ao lermos a primeira carta de Pedro, a gente pode observar que o apóstolo, ele apresenta, né, como eu tinha falado, uma introdução, um assunto de forma introdutória, né, e depois ele volta se aprofundando e detalhando. Então, nessa primeira parte aqui que a gente viu, que estamos vendo, e essa seria a conclusão dessa parte, nós já falamos sobre a fonte da nossa salvação, que é a obra eficaz e ativa do Deus Trino na salvação, né? O Pai elegendo e depois, claro, enviando o seu Filho, o Filho se fazendo homem e morrendo, né? E efetivamente o sangue de Jesus pode nos purificar, nos trazer, nos salvar da ira, e o Espírito aplicando em nossas vidas a santificação. Então é uma obra ativa da salvação, né, totalmente eficaz de toda a Trindade, né? É um envolvimento de toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na salvação. Então, essa é a fonte da nossa salvação, né? O próprio Deus. Nós vimos também a natureza da nossa salvação, onde falamos sobre a regeneração que temos em Cristo, né? A nova vida que temos em Cristo. Falamos também da esperança da salvação, uma esperança viva que temos mediante a ressurreição. Falamos sobre a recompensa da salvação, né? A nossa herança, a herança preciosa e gloriosa que temos em Cristo. E falamos da segurança da salvação, que essa herança está guardada pelo próprio Deus para cada um de nós. Então, tudo isso nós já vimos, né? Então, vamos continuar falando da alegria da nossa salvação, da antiguidade ou do anúncio da salvação e do alvo da salvação. Segundo MacArthur, essa epístola de Pedro, Pedro é muito efusivo ao narrar 2 categorias de verdade nessa carta. A primeira categoria é positiva, inclui uma longa lista de bênçãos concedida aos cristãos, enquanto fala da sua identidade aos cristãos e o que significa conhecer a Cristo. Pedro menciona privilégios e bênçãos sucessivos. E entrelaçado nessa lista de privilégios está o catálogo de sofrimentos. Os cristãos, por mais privilegiados que sejam, também devem saber que o mundo irá tratá-los injustamente. A sua cidadania está no céu, e eles são estrangeiros no mundo hostil, cuja energia vem de Satanás. Portanto, a sua vida cristã deve ser resumida. Portanto, a vida do cristão pode ser resumida como um chamado à vitória e glória pelo caminho do sofrimento. Então, a gente poderia talvez resumir assim, como MacArthur fala, né?
que nós somos chamados para a herança. Mas, em meio a isso, nós temos um caminho de sofrimento. Então, como esses cristãos, eles, para quem a carta foi endereçada, eles viviam em meio a essa perseguição, Pedro os orienta a se identificarem com o sofrimento de Cristo. Então, todas as vezes que Pedro vai falar a respeito do sofrimento na carta, ele vai ressaltar o sofrimento de Cristo e vai dizer para os irmãos que nós devemos sofrer ou suportar o sofrimento assim ou da mesma forma que Cristo suportou e que Cristo sofreu, certo? Então ele nos orienta a fazermos essa identificação com o sofrimento de Cristo. E aí ele vai equilibrar essa mensagem, né, do sofrimento com as lembranças de inúmeras bênçãos derramadas, né, sobre os cristãos pela perseverança deles. Cristo permanece a esperança viva do cristão no mundo hostil, né? Nós já, em outras ocasiões, né, o Ademir trouxe o estudo de Efésios, né, onde nós vimos essa questão, né, desse mundo tenebroso que vivemos, né, da hostilidade, e que esse mundo é energizado, né? Ele usou também esse termo, né? Que ele que capacita, o que fortalece esse mundo é a própria força de Satanás, né? E nós vivemos em meio a este mundo, né? Então, estando nessa terra, nós estamos passíveis, né, de perseguição, de sofrimento e tribulação, né? Além, é claro, de um outro aspecto, né, do sofrimento, que é o que Pedro também vai ressaltar na carta, que nós vamos ver em seguida, que é a provação da fé também, né? O próprio Deus provando a nossa fé. Então, diferente da tentação, como também em outro estudo, o Ademir também já trouxe para nós, né? A diferença de provação e de tentação, né? Deus a ninguém tenta, né? Porque a tentação é para que nos conduzir à queda, né? A provação é para que nós sejamos aperfeiçoados e nos traga crescimento na fé, né? Então, vamos ao texto. No versículo 6 ali, o texto começa: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejas contristado por várias provações. Vou até ler na outra versão aqui. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisso vocês se alegram, nisso vocês exultam, né? Portanto, alegrem-se nisso. É uma ênfase de que você deve se alegrar com as tribulações ou com os sofrimentos, né? Pedro, você é louco de falar um negócio desse. Nós, como que vamos nos alegrar em meio ao sofrimento? Como que vamos estar alegres em meio a uma morte, por exemplo, ao luto? Como que vamos ter essa alegria? E essa expressão de alegria de que nós devemos ter, digamos assim, Tiago também vai compartilhar dessa mesma loucura de Pedro, né, falando que nós devemos nos alegrar por passares por provação, e Paulo também, né, vai dizer que muito se alegra, né, com as aflições, né, e com os sofrimentos. Então, nós somos, como cristãos, orientados a que nos alegremos por isso. É interessante isso, né? Porque essa expressão, né, como também o Ademir já trouxe no estudo de Filipenses, isso aqui é uma alegria realmente extravagante, é extremamente alegre. É você pular de alegria, né?
E essa salvação, a salvação que é realizada pela fé, é uma coisa tão presente que ela faz com que a gente possa se alegrar, mesmo quando a gente passa por aflição. Essa perspectiva de tudo aquilo que nós já estudamos, né, de que Pedro está trazendo detalhadamente ali, por causa da regeneração, por causa da viva esperança que temos e por causa dessa herança incorruptível que está guardada, preservada nos céus para nós, né? Por causa de tudo isso, dessa obra de salvação, nós podemos nos alegrar, porque é algo que é tão presente em nossa vida, mesmo que esteja, por exemplo, a herança guardada no céu, e aqui passamos por sofrimento, mesmo assim, ela é tão presente e real em nossa vida, que nós nos alegramos com isso, mesmo que passamos pelo sofrimento. Entenderam? O texto fala também de no presente por breve tempo, né? Realmente é por pouco tempo, é o que diz no original, é um curto período de tempo mesmo. Ainda que nós passemos a nossa vida inteira no sofrimento, né? O que normalmente não acontece, né? Nós a nossa vida é intercalada, né, por momentos de sofrimento, mas também por momentos de alegria. Mas ainda assim que nós vivamos a nossa vida inteira, sei lá, 80, 100 anos, em meio ao sofrimento, ainda assim é pouco tempo comparado com a eternidade e com a grandeza da herança, certo? E o texto fala que, se necessário, né? Se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse se necessário, como diz Alford, se for da vontade de Deus que assim seja. Então, assim, não é que existe uma teologia, uma ideia de que todo mundo tem que digamos, pagar pela salvação por meio do sofrimento. Então, que é necessário que eu realmente viva nesse sofrimento para que isso seja uma obra considerada diante de Deus, né? Não é nisso, Pedro não está falando disso, né? Nós não podemos fazer obras para a nossa salvação, né? Então, o que ele está dizendo é que tudo isso está no controle de Deus. Deus soberanamente, ele traz sofrimentos, aflições para as nossas vidas, quando ele acha necessário, quando ele quer, porque ele controla isso. E ele sabe o que a gente precisa e o que a gente necessita de crescimento. Tanto que ele vai trazer, né, que sejais contristados por várias provações, né? Ele vai trazer provação, não vai trazer uma tentação no sentido de que vai te levar ao pecado. É justamente a provação que Deus traz para edificar as nossas vidas, para nos fortalecer e fazer com que cresçamos na fé, certo? Então, não é que todos os crentes precisam necessariamente passar pelo mesmo tipo de sofrimento, né? Não são todos os crentes que precisam ser martirizados, né? Morrer, ser fuzilado por amor a Cristo, entendeu? Alguns vão passar por isso. Alguns vão ser perseguidos por causa de Cristo. Dessa forma, né? E vão ter essa morte que glorifica o Senhor. Mas outros vão ter sofrimentos de outras formas, né? Então, assim, a gente não tem redenção por meio do sofrimento. A nossa redenção é por meio de Cristo somente, né?
Então, assim, por que é necessário? Por que é necessário? Porque algo de bom, então, pode surgir, Deus faz com que, conforme, né, Romanos 8, né, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, Deus pega essa situação, que para nós é sofrimento e angústia, e transforma em algo bom, né? Algo desejável para Ele. Então, por isso nós podemos nos alegrar também, porque estamos debaixo desse controle de Deus e porque Ele vai fazer com que essas coisas redundem em algo bom. Então, o texto continua, né? Que sejais contristados por tempo, um pouco de tempo, que sejais por pouco de tempo entristecidos, né? A aflição é considerada como passado, né? Aqui nesse versículo. E a alegria como presente. Porque a compreensão da alegria da salvação vindoura faz com que a dor presente pareça uma coisa do passado. No primeiro momento, a aflição, nós ficamos aflitos e tristes, né? Mas, antecipadamente, nós nos alegramos considerando a tristeza presente como passado. Parece um tanto inconsistente, né? Ao mesmo tempo, a gente se alegrar e se entristecer. Mas o que Pedro está trazendo à memória é que, mesmo experimentando tristezas e males, pela fé, com a esperança na herança prometida, a gente suporta a tristeza e ela se transforma em alegria em nosso coração, porque nós aceitamos a aflição. Essa é a diferença entre o crente, o filho de Deus, e o ímpio. O ímpio, ele luta contra a ação de Deus. Ele não aceita a aflição, a situação. E ele murmura, ele reclama. Mas os filhos de Deus, de forma fiel, a gente suporta de bom grado e de boa vontade aquilo que Deus está trazendo. Porque a gente reconhece que é mão de Deus, que é o Senhor que está trazendo, que é Ele que está no controle. Certo? Isso é interessante para que a gente lembre, né? Por que que nós passamos por sofrimentos? Acho que o primeiro ponto que a gente pode considerar que é por consequência do pecado, né? Todos nós sofremos por consequência do pecado. Agora a gente tem que, isso tem que fazer com que a gente lembre constantemente da vileza do pecado, do mal que existe no pecado, de que o pecado quer te matar, ele não é teu amiguinho. Que a gente deva odiar e lutar contra o pecado, com todas as forças que temos, certo? Então nós sofremos em primeira instância por causa dessa consequência do pecado, para que isso nos traga sempre a memória de que o pecado é mal e eu devo odiar o pecado. Outro ponto, para nos lembrar de que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Pedro comenta isso várias vezes na carta. Nós não pertencemos a essa terra, nós somos estrangeiros e peregrinos. Então nós devemos almejar e colocar os nossos corações nas coisas lá do alto, não nas coisas dessa terra. Então nós sofremos para que isso nos lembre, para trazer a nossa memória de que, eu almejo uma pátria celestial, não aqui nessa terra, porque aqui eu só vou ter sofrimento. Outro ponto, por que sofremos? Para que a nossa confiança e segurança esteja somente no Senhor, né? Nós aprendamos, o Senhor faz com que trilhamos esses caminhos,
para que nós aprendamos a confiar nele, a termos segurança naquilo que ele faz e naquilo que ele quer para nós, né? E o último ponto, para que tenhamos alegria somente no Senhor Jesus. Nós podemos exultar em meio aos sofrimentos, porque a nossa alegria não pode estar nas coisas presentes dessa terra. A nossa alegria tem que estar somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, os sofrimentos vêm em nossa vida para que a gente também lembre disso, de que a minha alegria tem que estar somente no Senhor Jesus. Mais tarde, Pedro vai falar disso, e aí a gente volta a tocar nesse assunto, tá? Então, o texto continua aqui, né? Ele fala de várias provações, né? Várias, então, no sentido de muitas mesmo, de todos os tipos, bem variadas. E provações, que seria o teste da nossa fé. Se vocês quiserem anotar uns versículos aqui, Jeremias 15:15 fala o seguinte: Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim e vem em meu auxílio, e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por causa do teu nome. Por tua causa, né? Por tua causa eu sofro afronta. Jeremias 15:15. Outro texto. Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30. Eu vou falar rápido aqui, vocês anotem. Aí depois vocês, se quiserem, vejam o vídeo depois para pegar os textos de novo, tá? Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Esses textos nos falam claramente e outros textos que vamos ler, que vamos passar por sofrimentos, né? E que eles estão debaixo do controle do Senhor, né? Só para que a gente reforce isso por meio da palavra aqui, né? Lucas 21:12 também diz o seguinte: Mas antes de tudo isso, vos prenderão e perseguirão. Então os entregarão às sinagogas e à prisão, e vocês serão lançados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Jesus falando, né? João 15:20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Já fala também da identificação ali do sofrimento, né? De que se o Senhor foi perseguido nessa terra, porque o mundo é hostil ao Senhor, a Deus e as coisas de Deus, né? Ele vai perseguir a igreja, né? 2 Timóteo 3, 11 e 12. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos.
O Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Mateus 5,12. Mateus 5,12. Alegrem-se e regozijem-se. O Senhor falando que a gente tem que se alegrar e se regozijar, porque grande é a recompensa de vocês no céu, a herança, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E João 16, 33. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham um ânimo. Eu venci o mundo. Podem anotar também Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, por que a gente pode se alegrar no sofrimento? Por que a gente pode se alegrar no sofrimento? Por causa da herança que temos guardado no céu, né? Como vimos na semana passada sobre a herança que temos, e e o texto ele está relacionado, né, ao que o versículo 6, ao que ele estava falando no versículo 5, né, e no 4, que era justamente isso. Então ele faz essa ligação ali, nisso se alegrem, né, nisso se exultai, porque ele está se referindo a tudo que ele falou antes, né? Que é a salvação e essa herança que temos, né? Então, nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento porque nós temos uma herança guardada nos céus para nós. E nós vimos, né? Que ela não se perde, ela é imperecível, né? Ela não se corrompe, ela é eterna. E que ela é guardada pelo próprio poder de Deus. Segundo, porque os sofrimentos são momentâneos. Por isso nós podemos alegrar. Eles duram pouco. Eles logo vão passar. Ainda que levem a nossa vida inteira, eles logo vão passar. Terceiro, porque Deus é soberano. Né? Então ele está realmente no controle de tudo. A gente tem que não só entender, né, a soberania de Deus, mas realmente ter essa revelação, né? Saber que Deus realmente está no controle, porque é fácil a gente falar, né? Ah, não, Deus é soberano sobre todas as situações, mas quando a gente está lá no fogo, lá no meio da tribulação, a gente esquece normalmente. E por isso também tem um papel fundamental da igreja nesse sentido, né? Vocês veem como é importante que nós, estarmos juntos, vivendo como corpo, vivendo esse relacionamento de mutualidade de uns para com os outros, para que quando um irmão está passando por um sofrimento, uma tristeza, uma tribulação, ele possa ser fortalecido pelos irmãos, né? A igreja vai fortalecer esse relacionamento, vai fazer com que a gente lembre, né, da palavra, vai fazer com que a gente lembre da graça e da soberania de Deus, mesmo naquele momento, né, porque quando nós estamos, nós temos a tendência de, no meio do sofrimento, olharmos somente para o sofrimento, né, não olharmos o geral, o amplo, e vermos a mão de Deus agindo, né? E por isso que é importante os irmãos nesse aspecto também, para que eles possam nos lembrar do Evangelho, né? E fazer com que a gente enxergue essa mão,
de Deus, esse propósito maior que Deus está tendo com esse sofrimento, né? Então Deus é soberano, por isso nós podemos nos alegrar, né? Então que Deus sabe todas as coisas e se Ele está trazendo essa provação, essa tristeza ou essa aflição, né? Ele continua te sustentando e sustentando a tua fé, né? E que ela vai, então, durar o tempo que Deus permitir somente, né? Ele soberanamente controla. Ele traz e ele tira porque ele é soberano. Então, ela só vai durar exatamente o tempo que Deus quer. Não mais, nem menos. Quarto ponto, por que a gente pode se alegrar no sofrimento? Porque eles têm um propósito. O sofrimento na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, ele não é um sofrimento à toa. Nós não sofremos à toa, certo? E nós não sofremos também porque somos masoquistas, nós queremos sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então, vem os sofrimentos na nossa vida porque eles têm um propósito. Eles querem... eles servem para edificar a nossa fé, como já vimos anteriormente também, né? Para fazer com que a nossa alegria seja somente em Cristo, a nossa confiança seja somente nele, né? Então, ele tem um propósito, um fim específico. Então, a gente pode se alegrar sabendo que vai ter algo bom do sofrimento e que também ele vai, quando cumprir o propósito, ele vai acabar, certo? Porque se ele tem um propósito, quando ele cumprir esse propósito, Deus vai soberanamente também retirar o sofrimento, né? E porque eles têm um resultado. Depois, a gente leu aqui, mas Pedro depois vai comentar de que ele vai ter um resultado, né? Para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele serve para glorificar ao Senhor. Só por isso nós já podemos nos alegrar no sofrimento, porque ele traz glória a Deus. Então, é o que Pedro vai comentar agora, que nós vamos na sequência, né? Ele vai falar qual é o objetivo, então, das provações da fé. Então, ele fala de prova, né? No versículo 7 agora, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essa prova, né, da fé, ela fala assim para que ela seja achada, né, uma vez confirmado o valor, para que ela seja, para que esse valor seja assim, de uma vez por todas comprovado, como se fosse assim, realmente você não tivesse dúvida, certo? Deu para entender? Muito mais preciosa que o ouro que perece. Sempre me chama a atenção esses textos falando de ouro, de Pedro, né? Porque ele traz o ouro como algo que, como se fosse uma carne que vai apodrecer e podemos jogar fora, né? Sendo que nós sabemos que o ouro, o ouro não é perecível, né? O ouro não é algo que perece. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, né? Ele é algo que é um metal precioso ainda, né? Então, além de tudo, ele ainda tem valor. Mas, comparado às coisas eternas, ele não é nada, né? É isso que Pedro está dizendo. O ouro que nós consideramos, digamos, como valor, algo valioso, ele precisa ser provado pelo fogo.
para quê? Para remover a escória e para testar a sua genuinidade, certo? Se o fogo que passa pelo ouro não resiste, não é ouro. O ouro resiste ao fogo e ele faz com que o fogo faz com que o ouro seja purificado, né? Então, a nossa fé, da mesma forma, ela precisa passar pelo fogo para ser provada. Tiago vai falar bastante disso, né? Na sua carta também, de que a fé precisa ser provada. Então aqui a gente já vê por que ela precisa ser provada, né? Depois a gente vai comentar mais tarde, mas ela precisa sim ser comprovada que ela é genuína. A nossa fé precisa ser comprovada que ela é genuína. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tenho fé, eu posso achar que eu tenho fé, mas no meio da situação ou da provação é que realmente vai se demonstrar se eu tenho fé ou não, se eu confio na palavra de Deus ou não, certo? Então, o fogo vem para provar mesmo, e para remover toda a escória, para que ela seja, para que a nossa fé seja pura, não seja misturada, não seja misturada aos nossos conceitos humanos, não seja misturada a qualquer coisa. Ela vem para seja, não, a fé pura que vem do Senhor, certo? E o resultado disso, né? Para que redunde em louvor, glória e honra. Esse é o objetivo final, a glorificação do nome de Jesus Cristo, para que ele receba o louvor pela obra graciosa, de não só nos ter sustentado, né, no meio das lutas, mas de ter feito com que esse mal convergisse para o nosso bem eterno. Então ele merece a glória, o louvor e a honra, não só por ter nos sustentado, né, naquele período, naquela luta, naquela tribulação, mas por também usar isso para o nosso crescimento e para a edificação da nossa fé. E na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando o Senhor voltar, né, quando realmente ele se manifestar novamente na sua segunda vinda e recebamos, né, aquela herança, né, que está reservada para nós, né? Certo? Alguém disse que no Oriente o ourives, né, aquele que trabalha com ouro, ele deixa o metal derreter no fogo até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. E então o Hernandes Dias Lopes, né, o HDL, como diz o Ademir, comenta que da mesma forma o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento até que refletamos, né, a glória e a beleza de Jesus Cristo. Então ele vai nos deixar na fornalha do sofrimento até que nós reflitamos a sua própria imagem, certo? 2 Coríntios 4,17, se vocês querem anotar os textos ali. 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aqui, o Senhor já nos também garante, né, que esse sofrimento leve e momentâneo que passamos, ele está produzindo algo, ele está produzindo uma glória eterna para o louvor dele. Jeremias 9, 7. Vocês podem anotar também Provérbios 17:3. Não vamos ler, mas só anotem ele. Provérbios 17:3 e Isaías 48:10. Isaías 48:10.
E Jeremias 9:7. Jeremias 9:7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que os refinarei e os provarei. De que mais posso eu fazer pelo meu povo? Né? Então, o próprio Senhor falando que Ele iria nos provar e nos purificar ao seu povo, né? Malaquias 3:3. Malaquias 3:3. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E também Romanos 5:3. Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Outros textos, né? Tiago também vai falar isso, Romanos vai falar, que as tribulações, elas vão produzir em nós perseverança. Então, esse fruto, né, que a tribulação traz, já é precioso. A perseverança já é algo que nós deveríamos desejar, né? Perseverar na palavra, perseverar naquilo que o Senhor tem dito, tem prometido. E anotem também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios 3:17, a sua obra será mostrada, porque o dia, né, falando do dia do Senhor, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Falando também que no dia da vinda do Senhor, do seu juízo, todos os homens, todas as obras, né, dos homens serão provadas, né, como que pelo fogo. Então, isso também já deveria fazer com que nós nos alegrássemos, né, porque nós estamos passando antes pelo fogo, né. Então, para que isso possa chegar naquele dia e ser aprovado pelo Senhor. Então, o que nós podemos aprender com os sofrimentos? O que podemos aprender? Primeiro ponto, que é desejável que a fé dos cristãos seja provada. A nossa fé então é desejável que a nossa fé como cristão seja provada para comprovar se ela é genuína, para mostrar o seu verdadeiro valor e para ser completamente pura, separada de todas as misturas, né? Então, nós deveríamos desejar isso, que a nossa fé seja realmente provada. Segundo ponto, Deus adota vários métodos para provar a nossa fé. Então, o que podemos aprender com os sofrimentos? Que Deus prova de várias maneiras a nossa fé. E dentre as quais a gente pode destacar a adversidade e também a prosperidade, né? Muitas vezes o Senhor pode nos dar prosperidade como uma prova da nossa fé, né? Por isso que o salmista fala de não me deixe empobrecer para não blasfemar o teu nome, né? E nem me enriquecer para me esquecer de ti, né? Então, os dois extremos, né? Que pode ser uma prova de nossa fé. 3. Que a verdadeira fé não perece, mesmo em meio às provações. Então, é algo que a gente pode aprender, que por mais que a gente passe por sofrimento, por provação, a verdadeira fé não vai perecer. Ela vai se manter firme, né? Porque isso é o que o Senhor fala também
a respeito das sementes, né, como o Ademir comentou, da parábola do semeador ali, falando daquela que foi plantada, por exemplo, no terreno pedregoso, né? Que veio o sol quente e como a semente não tinha raiz, ela logo se queimou, né? Mostrando assim um aspecto, né? Se ela realmente é uma fé verdadeira, as tribulações vão vir, os outros sofrimentos vão vir e ela não vai se perder, mas ela vai se fortalecer, essa fé, né? E o quarto ponto, o que podemos aprender? Que os cristãos devem estar dispostos a passar pelas provações. Que a gente deveria estar com esse coração, de estar disposto a passar porque a gente entende que é a mão do Senhor, que isso vai trazer benefício. Claro que isso não é fácil falar, né? É bem fácil falar, né? Agora, passar pelo sofrimento é que realmente é difícil, né? Mas... o que impulsiona a carta de Pedro aqui, do começo ao fim, é o sofrimento dos irmãos, tá? Pedro escreve essa carta com essa intenção e tem sempre em mente, em cada assunto dele, essa questão do sofrimento, tá? O interesse de Pedro é que eles compreendessem esse sofrimento no contexto maior do propósito da salvação de Deus. Deus, o autor da salvação, tanto os chama como os escolheu para serem o seu povo. Devemos lembrar que o Senhor nos escolheu, nos elegeu, que nós somos povo de Deus, nós somos os eleitos do Senhor. Então, Ele mesmo nos salvou. O sofrimento, portanto, pode ser compreendido como estando de acordo com os propósitos mais elevados de Deus, a sua vontade. A gente poderia compreender assim que Ele soberanamente controla essas coisas. Claro, não entenda mal, não quer dizer que Deus... Ele não está querendo dizer que Deus vai trazer o sofrimento na tua vida porque Ele é um Deus mau, ou porque Ele gosta de ver você sofrer, né? Não é isso que Ele está falando. Ele está dizendo que Deus tem os seus propósitos. Deus sabe de todas as coisas e Ele faz soberanamente com que a sua vontade se cumpra, ainda que seja... isso traga a nós ou algo que um sofrimento ou algo que para nós pareça sofrimento, né? E tristeza que Deus poderia ser, nós olhando a situação poderia ser uma tristeza, certo? Mas talvez pela visão de Deus isso não seja, entendeu? A gente tem que ver também como que está o nosso foco com relação a isso, né? Então, mas a morte e a ressurreição de Cristo, eles tornam a nossa salvação certa. E por isso nós podemos viver em esperança. Observe que Pedro, significativamente, sempre se refere à obra redentora de Cristo em associação ao sofrimento dele, em vez de a morte dele. É interessante você notar em Pedro que todas as vezes que ele fala da obra do Senhor, ele está falando do sofrimento do Senhor e não da morte dele. Ao mesmo tempo, também serve como exemplo, né? Justamente isso, para que nós imitemos a Cristo em seu sofrimento. Isso só é possível por meio do Espírito, né? Não adianta querer viver, buscar a cruz, né? Sem o Espírito, né? Sem o Senhor nos capacitando para isso, né?
Essas coisas são repetidamente afirmadas por Pedro, obviamente, visando encorajar e confirmar os irmãos, certo? Então isso é importante para nós, né? A carta ela vem nos encorajar e nos confirmar. É interessante notar, então, na carta também, aqui falando dela no geral, né? Não só nesse trecho que nós estamos vendo, que Pedro vai trazer qual é a perspectiva divina do sofrimento. Então, por exemplo, primeiro ponto, o sofrimento ao passar por diversas provações, no capítulo 1, versículo 6, né, que é o que a gente leu. Ele fala que qual é a perspectiva divina, como que nós deveríamos nos portar diante do sofrimento por passar por diversas provações. Nós deveríamos nos alegrar porque essas provações são passageiras. Pedro, capítulo 1, versículo 6. O sofrimento pelos tratos de uma autoridade injusta, no capítulo 2, versículo 18. Como que a gente deveria ver isso? Né? Qual é a perspectiva divina com relação a isso? Que nós deveríamos silenciar os ímpios fazendo o bem, seguindo o exemplo de Cristo. No capítulo 2, versículo 21. O sofrimento por fazer o que é certo. No capítulo 3, versículo 14. A perspectiva seria que nós deveríamos estar preparados para dar o testemunho da nossa fé. Então, ao sofrer por fazer o que é certo, nós deveríamos sempre estar preparados para dar testemunho da nossa fé. Capítulo 3, versículo 15. O sofrimento por causa da determinação de resistir aos desejos carnais. Capítulo 4, versículo 1. A gente deveria não viver mais para satisfazer os maus desejos humanos. Capítulo 4, versículo 2. O sofrimento por perseguição religiosa, que fala no capítulo 4, do 12 ao 14. Que nós sejamos participantes do sofrimento de Cristo. Capítulo 4, versículo de 13 ao 14. O sofrimento como parte do fogo refinador de Deus para crescimento espiritual. Capítulo 4, versículo 19. Que nós deveríamos confiar a nossa vida a Deus, porque Ele é fiel. Capítulo 4, versículo 19. E o último sofrimento que Pedro comenta, o sofrimento por meio de um ataque de Satanás. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Nós deveremos resistir a Satanás, permanecer firmes na fé. 5, 9. Então vocês percebem que toda a carta comenta a respeito do sofrimento, mas que a gente deveria ter a perspectiva de Deus sobre o sofrimento. Não olhar com os nossos próprios olhos, ou olhar só para o sofrimento, né? Em si, né? Mas olhar para a mão do Senhor no sofrimento. Tá. Tudo isso foi o ponto 1, que seria a alegria da salvação. Agora nós vamos falar sobre a alegria indizível. O que é indizível, né? Que não pode ser dita, né? Não pode ser descrita. Indescritível. Então, seguindo o texto, no versículo 8, diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui ele está falando a respeito de Cristo, que o qual, né, nós não, mesmo nós não tendo visto
a Jesus, nós amamos e nós cremos em Jesus. E Ele é a nossa alegria indizível. Então, pela fé, né, nós mesmo não vendo Jesus, né, claro que servia lá para os irmãos daquela época e serve para nós hoje, né, nós também não vimos o Senhor, nós pela fé somente nós podemos amar ao Senhor. E no meio da fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, nós precisamos amar a Cristo, para que esse fogo nos purifique em vez de nos queimar. Pedro, ele começa a trazer a questão do sofrimento para, digamos assim, ele começa a trazer o ápice daquilo que ele quer falar. Ele não está falando a respeito do sofrimento, ele não assim, para que você olhe o sofrimento. Ele não quer que você fique com os olhos no sofrimento. Ele quer tirar os teus olhos do sofrimento para que você coloque ele no lugar certo, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, à aflição, você tem que amar o Senhor Jesus. Porque então você vai, esse fogo não vai te queimar, mas vai te purificar. Certo? É algo assim que talvez a gente não consiga ainda compreender muito, mas ou ele é muito mais profundo do que a gente pode, ou do que eu possa falar aqui para vocês, né? Porque você, então, ele está te chamando a amar a Cristo passando sofrimento, passando lutas, passando tribulações, né? E esse amor a Cristo, essa fé a Cristo, porque o objetivo, se o nosso amor, a nossa fé estão em Cristo, nós teremos alegria. E essa alegria em Cristo é que nos faz ficarmos alegres no meio da tribulação. Entenderam? Então, isso é o centro desse trecho, né? Pelo menos do que a gente está falando, dessa introdução do primeiro capítulo. O ápice é esse, é Jesus. É a nossa alegria em Cristo. Certo? Então, ainda que, né, ele fala aqui, não tendo visto, né, mas crendo, né, ele está ligando, né, com o estar alegre. Nós somos salvos pela fé, vivemos pela fé, vencemos pela fé e andamos pela fé, somente pela fé. Agora, né, no presente estado, em contraste com o estado futuro, né, quando os crentes verão o rosto do Senhor. Então, nesse momento, nesse mundo, agora nós não vemos a Cristo, mas mesmo assim o amamos. Mas ele faz um contraste com o momento no futuro em que veremos ele face a face, né? E que será a concretização desse amor e dessa fé. Entendem isso, né? Então, indescritível e gloriosa, essa alegria, ela não pode se expressar em palavras. O que nós podemos, o que então Pedro está querendo dizer é que nós podemos ter alegria porque Cristo é a nossa alegria. Cristo tem que ser a nossa alegria. Se os nossos sofrimentos, lutas e provações e aflição não nos conduzem a Cristo Jesus, eles não cumpriram o seu objetivo. Se você está sofrendo
ou passando uma luta e uma aflição, e isso não está te levando a Jesus, não está te conduzindo a um relacionamento mais forte, mais sólido, a um amor maior, a uma crença, uma confiança maior em Jesus, o sofrimento não cumpriu o objetivo. Porque ele tem que te levar a isso. Ele tem que nos conduzir a Jesus. Apesar da nossa herança, né? A gente comentou na vez passada que sobre a herança, apesar de Pedro, apesar de Apocalipse, apesar de todos os textos onde fala da nossa herança do céu, eles descreverem algo maravilhoso, ruas de ouro e branco, couro de anjos, né, ou outras coisas, enfim, tudo isso é muito pequeno se a gente pensar que a nossa herança é ter Cristo, que essa deveria ser a base da nossa alegria. Não ir para o céu, por exemplo, ou melhor, a minha maior alegria não deveria me livrar do sofrimento, da tristeza, nunca mais ter choro, nunca mais sofrer nessa terra, entendeu? Ainda que a herança, o Senhor nos dê isso como herança, isso não deveria ser o foco. A nossa maior alegria deveria ser ter a Cristo, a herança de estar com Ele, de eternamente poder conhecê-lo e desfrutá-lo. Isso deveria ser a nossa alegria, entendem? É isso que Pedro está querendo dizer. Então, tire os seus olhos do sofrimento e coloque em Jesus. Jonathan Edwards, ele menciona que existem 2 sinais claros da autenticidade do cristão. Que esses 2 sinais são claros para dizer que tu é um cristão. Primeiro, o amor por Cristo, e segundo, a alegria em Cristo. Ele fala que a verdadeira religião consiste primeiramente em afeições santas, em você ter esse amor e esse regozijo naquilo que é eterno, né? Em Cristo, né? Pessoa dele mesmo. E o Martin Lloyd-Jones, ele comenta o seguinte a respeito dessa alegria, que essa alegria, ela tem origem divina. Nós não produzimos essa alegria por nós mesmos. Ela vem do céu, pois Jesus Cristo é a origem e a fonte e o objetivo dessa alegria. É só quando eu amo a Cristo, é só quando eu tenho esse relacionamento com Cristo que eu sou alegre. Só na presença dele existe plenitude de alegria. Só na sua destra há delícias perpetuamente. Segundo ponto que ele comenta dessa alegria, que ela tem uma natureza sobrenatural. Ela é resultado da plenitude do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo, né? Também o Ademir já compartilhou sobre isso também, né? Em Efésios, que o resultado, né? Do ser cheio do Espírito Santo. Então, essa alegria, e Gálatas também vai falar sobre isso, né? Que um dos frutos do Espírito é a alegria. Essa alegria é um resultado da plenitude do Espírito Santo. É um contentamento que domina a mente e o coração, mesmo que as circunstâncias sejam tempestuosas. Ela tem, terceiro ponto, um propósito glorioso, que o próprio Deus seja glorificado. Por isso a alegria proclama que Deus é soberano, amoroso, bom e fiel. Ou seja, ela proclama o caráter e a vida de Cristo. Por isso nós nos alegramos, né? E quando nos alegramos, isso traz glória a Deus. Porque ele mostra
o caráter de Deus. Mostra que Deus é bom, mostra que Deus é soberano, mostra que Deus é amoroso. Porque se murmuramos ou se nos revoltamos, o que isso está falando a respeito do nosso Deus? O que nós estamos testemunhando a respeito do Deus que servimos? Se nós não aceitamos a mão dele sobre nossa vida, se nós nos rebelamos contra ela, nós estamos dizendo que Deus é injusto. Nós estamos dizendo que esse Deus que servimos é um Deus mau. Então, olha, a nossa perspectiva tem que mudar, né? A nossa perspectiva do sofrimento tem que mudar, para que nós sejamos testemunhas fiéis a respeito do Senhor e do seu caráter. E o último ponto que ele comenta tem um resultado extraordinário: transformar as nossas vidas na terra. Essa alegria transforma as nossas vidas. Nós podemos experimentar nessa terra essa alegria indizível, cheia de glória, da glória do céu. Então nós podemos aqui já experimentar a alegria que teremos na eternidade. O texto, seguindo o texto, ele continua falando de alcançando, né, com uma expectativa segura o resultado da fé. Isso é, eu tenho certeza que ela vai se concretizando, né? No última parte do versículo, não, no versículo 9, né? Obtendo o fim da vossa fé, ou alcançando o objetivo, o resultado da fé, a salvação da vossa alma. Então é uma expectativa segura que ela vai se cumprir, certo? Então a salvação é representada como um presente, enquanto que, como presente, já presente, né? Enquanto que os profetas, né, que ele vai continuar, eles não tinham isso como presente na vida deles. Eles tinham algo longe, algo que eles nem entendiam direito. Mas isso, para nós, é algo concreto, é algo presente para nós, a salvação. Deve, portanto, nesse versículo, referir-se ao presente, né? A libertação agora de um estado de ira. A libertação agora do nosso estado da ira de Deus, né? Os crentes já recebem a salvação, embora a sua plena revelação seja futura, né? Então nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, né? Então plenamente nós seremos salvos ainda no dia de Cristo. Então anotem ali os textos, quem está anotando. Romanos 8:35. Segunda Coríntios 1, 8 a 10. Segunda Coríntios 4, 9 e 10. Esses dois. Segunda Coríntios 4, 9 e 10. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 4, de 9 a 10. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, Paulo aqui está falando daquele aspecto de revelar a Cristo por meio do sofrimento. Então, a salvação se refere ao nosso relacionamento com Cristo. Apesar aqui dele falar aqui, do obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, não pegue esse versículo aqui separado do anterior, né? Ele está falando a respeito de Cristo. Ele está falando que o objetivo final da nossa fé é Cristo. A salvação da nossa alma é num contexto mais amplo, né? Não só eu ser salvo da ira de Deus, mas eu ser salvo para esse relacionamento com Cristo, para glorificar a Cristo, certo? Então, nós somos alvos da misericórdia de Deus e pela fé somos aspergidos pelo sangue de Cristo e santificados pela obra do Espírito Santo
Pela fé somente temos a salvação, e o objetivo final de nossa fé é ter a Cristo. A nossa expectativa aponta para Cristo e tem que apontar para Cristo. E entrando no último ponto, então, que eu queria comentar, o nosso modelo. Então, Pedro agora vai introduzir aqui o que ele vai falar em toda a carta, né? Ele vai trazer aqui os sofrimentos de Cristo, para que os sofrimentos de Cristo sejam o nosso modelo, para que Jesus seja o nosso modelo em meio aos sofrimentos, em meio às lutas. Então ele vai falar aqui, né, do versículo 10 ao 12, né, ele vai falar dos profetas, né, que então a magnitude dessa salvação é comprovada pela seriedade com que os profetas e até mesmo os anjos procuraram, né? Então fala ali que os profetas profetizaram a respeito da salvação, mas eles não tinham clareza, compreensão total disso, de Cristo. Eles não tinham, a eles ainda estava oculta a grandeza de Cristo. Então eles procuravam com zelo, eles investigavam atentamente, né, o que diz ali, para saber qual era a ocasião, para saber os detalhes, as circunstâncias em que Deus faria isso, em que isso seria, que o Espírito Santo que estava neles estava indicando para que isso iria acontecer. E aí muitos deles profetizaram a respeito dos sofrimentos de Cristo, né? E sobre a glória que lhe seguiria. Então eles a gente pode entender que essa salvação ela é ampla, ela é maravilhosa por essa seriedade com que eles faziam isso, eles buscavam, que eles investigavam isso, certo? E eles faziam isso a respeito da graça direcionada a nós, né? A graça do Novo Testamento, né? Os crentes do Antigo Testamento também possuem a graça de Deus, mas eles não tinham a compreensão, a revelação de Cristo que nós temos, né? Então, por isso que Pedro está dizendo que ela foi anunciada para nós e eles profetizaram a nosso respeito. Então, com empenho eles investigaram. Muito mais é manifestado a nós do que pela diligente investigação e busca que os profetas fizeram. O menor dos cristãos, por isso que Jesus fala, né, que o menor no reino dos céus é maior que João Batista, porque o menor dos cristãos, aquele que não sabe nada sobre muitos aspectos, né, sobre, sei lá, teologia, vamos dizer assim, não sabe, mas ele, se ele é salvo por Cristo, se ele crê em Jesus, o menor dos cristãos sabe muito mais do que qualquer profeta do Antigo Testamento, porque nós temos essa revelação completa em Cristo, entendem? Os profetas, né, já estavam convencidos de que a redenção estava prestes a chegar. Eles não a viram plenamente como nós, mas desejavam conhecer o único e o mesmo Cristo, a quem vemos plenamente em espírito. Calvino ele comenta, como Simeão desejava ansiosamente e ficou tranquilo em paz somente quando viu Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento viam Cristo apenas oculto e ausente.
ausente não em poder e em graça, mas na medida em que ainda não estava manifesto em carne. Então, da mesma forma, todos os profetas tinham esse anseio, né? E será que nós temos esse anseio? Nós temos a revelação de Cristo, nós temos a palavra revelada, temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos esse anseio por continuar buscando a Cristo, crescendo nele, conhecendo ele mais profundamente, né? Então, os profetas particularmente tiveram que refletir sobre o sentido oculto de longo alcance de suas profecias, porque as suas palavras como profetas em sua função pública eram as palavras do Espírito, falando por e neles. Um testemunho marcante da inspiração verbal, as palavras que os autores inspirados escreveram, que são palavras de Deus, expressando a mente do Espírito, que os próprios escritores investigavam para compreender o significado profundo e preciso, assim como os leitores crentes fazem. O termo investigaram implica que eles tinham determinadas coordenadas para seguir em sua busca. Eles tinham uma ideia, né? Uma noção, e aí eles, é por aqui. Aí eles começavam a investigar. Qual o tempo e ocasião, né? Expressa o tempo absolutamente, né? O que seria o tempo que Jesus viria, que esses eventos e aspectos da sua vinda aconteceriam, né? O Espírito de Cristo dentro deles. Clemente de Alexandria chama a Jesus de o profeta dos profetas e o Senhor de todo o espírito profético, né? Claro que nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos a expressão de Cristo, vemos Cristo sendo revelado, ainda que por figura, ainda que de forma oculta, né? Porque é o mesmo Espírito que já estava revelando a eles, né? Quando dava prévio testemunho dos sofrimentos de Cristo. Então, os sofrimentos, né, designados para Cristo, ou preditos em relação a Cristo. Cristo, o mediador ungido, cujos sofrimentos são o preço da nossa salvação e o canal da graça direcionado a nós. É interessante que a palavra grega para exemplo, ela era usada assim para uma tábua, para um aluno que estava aprendendo o grego. Então ele tinha uma tabuinha com o alfabeto grego, todo o alfabeto ali naquela tabuinha. E aí ele pegava essa tabuinha e copiava, né? Então essa tábua era a tábua de exemplo. Então a palavra, quando no Novo Testamento, quando é usada esse termo, né, o exemplo de Cristo, ele se referia a isso, essa tabuinha para cópia. Então nós deveríamos pegar Cristo como nosso exemplo e copiá-lo, imitá-lo, né? Da mesma forma que o estudante fazia, né? Então nós devemos ver, né, o exemplo, a vida do sofrimento em Cristo, né, que ele se torna essa tábua de cópia, né? E devemos aprender a piedade e a sabedoria em face da perseguição. Podem anotar também 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Esse nós vamos ler. 1 Pedro 2, 21 ao 23. Para isso vocês são chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, né? Então, Pedro já depois, né, no capítulo 2, ele traz mais detalhadamente isso, né? Que então Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele. Vocês podem anotar também Isaías 53, do versículo 7 ao 11. Isaías 53,
7 ao 11. Também 1 Tessalonicenses 1, 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. E 1 Pedro 4, 13. 1 Pedro 4, 13. Então, assim, nós como cristãos, o fato de nós sofrermos injustiças nesse mundo não deveria nos surpreender, certo? Cristo sofreu de forma injusta, né? Em nosso favor, né? Então, nós somos hostilizados, nós somos perseguidos, nós somos hoje, né? Ainda hoje há uma perseguição contra a igreja, né? Muitos dizem que ela é a perseguição atual à igreja, aos cristãos, é muito maior do que era na época do Novo Testamento, na época do Império Romano, por exemplo, que hoje há muitos mais cristãos sendo mortos e perseguidos. Então isso não deveria nos surpreender, né? Porque a nossa esperança, ela não pode estar se baseada nessa terra, se baseada nesse mundo, nesse governo, nesse sistema de coisas, né? A nossa esperança para o futuro se baseia na certeza da ressurreição de Cristo, de que Ele venceu, de que Ele é vivo sobre isso. O sofrimento de Cristo, além de salvar os cristãos, oferece a nós um padrão, e a ressurreição nos dá esperança em meio ao sofrimento presente. Então ele fala, né, das glórias, né? O versículo fala da glória, que seria a ressurreição e a ascensão, né, do Senhor, quando ele subiu aos céus e se assentou no trono, que vieram subsequentes ao seu sofrimento, né? Vieram depois, né? Ele fala aqui também, né, a nós, né? A vós outros destinadas, né? O verso implica que nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos entender as profecias, né? E aquilo que é a revelação de Cristo, né, para nós, isso por meio do Espírito Santo, né? Anotem também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Então, tais coisas, né, essas coisas, ele se refere ao Evangelho, né, aos sofrimentos e à glória de Cristo. E aqui, quando ele fala dos anjos, né, no versículo 12, coisas essas que os anjos anelam para escutar, né, ou observar, ou alguém tem outra tradução ali para escutar, não? Observar e entender, atentar, isso. Seria assim, como se tivesse um buraco, eles estivessem olhando para dentro, entendeu? Para ver os detalhes, né? Por quê? Ele está se referindo a Cristo, né? Ele está se referindo ao Evangelho de Cristo, a essas coisas, a Cristo, a essa revelação de Cristo. Até mesmo os anjos anelavam, né? Porque os anjos não têm essa condição que nós temos, né? De ser redimidos por Cristo, de ser salvos por Cristo, né? Os anjos que se mantêm no estado de santidade, né, pelo poder de Deus, eles não experimentaram o pecado e não precisam de Cristo para os redimir, né? Então eles não têm não conseguiriam experimentar isso, né?
Então, não tem essa revelação. Então, isso é algo que, segundo Pedro, eles buscam também atentamente entender, porque eles querem cada vez mais compreender a riqueza de Cristo, certo? É isso que ele está querendo dizer. A citação aqui de Alford: os anjos têm apenas o contraste entre o bem e o mal, sem o poder de conversão do pecado à justiça. Testemunhando essa conversão na igreja, anseiam penetrar no conhecimento dos meios pelos quais ela se realiza. Vou ler de novo que... Os anjos têm apenas o contraste entre o bem e o mal, sem o poder de conversão do pecado à justiça. Testemunhando essa conversão na igreja, né? Ansiando penetrar no conhecimento dos meios pelos quais ela se realiza. Então, caminhando para a conclusão, temos aqui outras recomendações que a Bíblia fala a respeito do sofrimento, tá? Romanos 12, ele diz o seguinte, que nós devemos suportar com paciência e perseverar em oração na tribulação, né? Então nós devemos, a palavra nos dá outras recomendações também a respeito do sofrimento, que nós devemos suportar com paciência e perseverança em oração. Romanos 12. Outro ponto, depender e confiar somente da graça do Senhor. 2 Coríntios 12:9. Então nós devemos depender e confiar somente da graça do Senhor. Terceiro, suportar o sofrimento como uma disciplina aplicada aos filhos, né? Que nós devemos suportar o sofrimento, assim como um filho, uma criança, suporta a disciplina e correção de seu pai. Hebreus 12:7. Hebreus 12:7. A perseverança deve ter ação completa para que cheguemos à maturidade. Ponto 4. Né? Esse vamos ler. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 6. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 até o 6, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada ao vento. Tiago, de 2 ao 7. Eu sempre entendi o texto de peça sabedoria relacionado às provações que ele está falando. Se você não consegue enxergar, se você não conseguiu ver a mão de Deus agindo na provação e na tribulação que você está passando, peça a Deus que Ele lhe dará sabedoria, para que você enxergue a mão do Senhor agindo. E ele fala aqui que ela deve ter ação completa, né? Isso nos faz pensar, então, que se ela não teve ação completa, quer dizer que eu vou passar de novo por ela, né? Para que ela tenha ação completa, certo? Então, nós devemos, essa perseverança, ela tem que ter ação completa. Então, a gente deve desejar isso, desejar e ter sabedoria, né, para entender esse cuidado de Deus, essa ação de Deus em nossas vidas, para que ela tenha ação completa e a gente não acabe
saindo fora pela metade, porque não estou aceitando, né? Tá demais, tá pesado demais, eu não consigo, e acabe saindo fora, tentando um meio de sair do sofrimento, né? Então, daí a perseverança não tem ação completa e nós não chegamos à maturidade por meio disso, né? E o quinto ponto, ser perseverante na aprovação. Tiago 1,12 também fala que feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, essas 5 recomendações que a palavra também nos fala a respeito do sofrimento. Então, para concluirmos, eu queria fazer algumas reflexões a respeito de tudo que nós lemos. Então, nesse mundo mal, nós teremos tristezas e sofrimentos. Nós temos e teremos. Como nós temos encarado esses sofrimentos? Nós temos visto a mão de Deus agindo e nos conduzindo a Cristo? Ou temos murmurado e reclamado? Nós temos nos alegrado somente em Cristo Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos? Cristo tem sido a nossa alegria completa? Nós temos desejado e amado cada vez mais a Cristo? Que resultado tem tido os nossos sofrimentos e as nossas aflições? Que resultado eles estão trazendo para nós, para a tua vida? Eles estão trazendo glória a Deus? Nós temos crescido em meio aos sofrimentos? Ou nós temos caído em meio aos sofrimentos, né? Você está tirando os olhos do sofrimento e colocando os olhos em Cristo? Ou você tem tirado os olhos de Cristo e colocado os olhos no sofrimento? Nós temos demonstrado cada vez mais amor e alegria em Cristo, sendo cheios do Espírito Santo, dessa plenitude do Espírito. Ela tem demonstrado, nós temos como fruto dessa plenitude do Espírito, crescido e demonstrado mais amor e alegria a Cristo? Qual tem sido o nosso objetivo? A gente tem buscado e examinado com afinco o que nós temos buscado mais, né? Nosso objetivo principal tem sido Cristo ou a gente tem buscado outra coisa? E nisso nós temos nos dedicado a examinar, a buscar, a entender outra coisa além de Cristo? Ou nós temos realmente buscado Cristo como nosso objetivo principal e central? Nós temos meditado e tido como exemplo o sofrimento de Cristo, né? Então, como vimos, as Escrituras vão falar muito sobre isso, sobre nós olharmos o sofrimento de Cristo, para que esse seja o nosso padrão, para que nós imitemos a Cristo. Então, nós temos meditado nisso e temos tido como exemplo. Amém, que o Senhor possa nos ajudar, né? Oramos. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque Tu estás nos sustentando soberanamente e nos conduzindo para trazer, mesmo os sofrimentos e as lutas, trazer edificação às nossas vidas, para que consigamos te conhecer mais, para te amarmos mais. E isso é maravilhoso, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor Jesus, porque falhamos muitas vezes nisso. E em meio às provações e às lutas, nós reclamamos muitas vezes, nós murmuramos muitas vezes não aceitamos e não vemos a Tua mão agindo em nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus,
perdoa-nos, porque precisamos de Ti. Queremos que o Espírito Santo nos revele isso, que a enxergar, nos ajude a enxergar, Senhor, a Tua mão, nos ajude a ver que Tu estás agindo, que Tu controlas todas as coisas. Ó Senhor, nós Te damos graças, porque um dia estaremos contigo, Senhor. De fato, nesse dia, nessa herança maravilhosa que Tu nos prometeu, não teremos mais sofrimento, não teremos dor, não teremos choro ou tristeza. Mas isso é tão pouco comparado à grandiosidade de estar contigo, Senhor, de Te conhecer, de Te ver pessoalmente, Senhor. Que isso possa deslumbrar, Senhor, os nossos olhos, que isso possa encher o nosso coração, Senhor, de esperança e de alegria em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, que alegria maior do que